Olá, eu sou a Giovana, sou aluna do segundo ano A da Escola Ernestina Del Buentra e hoje eu vou falar um pouco sobre os circuitos da produção no espaço industrial brasileiro. A industrialização no Brasil é considerada tardia em relação aos países desenvolvidos, por exemplo, Inglaterra, França e Estados Unidos, que tiveram o início do seu processo no período da primeira Revolução Industrial. A industrialização brasileira indicou-se por volta do fim do século XIX e no início do século XX. Por exemplo, o Reino Unido, que iniciou a industrialização no século XVIII. A gente só começamos no século XX, então nós temos pelo menos 200 anos de atraso em relação ao Reino Unido. Já no final do século XVIII e pouco no início do século XIX, outros países também desenvolveram a industrialização e a gente foi ficando para trás. E isso tem um peso, o fato de termos sido uma colônia de exploração, que exportava sua manufatura. Além disso, no final do século XIX, vivíamos um sistema escravista, o que impedia a existência do mercado consumidor. Até 1930, nossa economia era básica agroexportadora, entre as mudanças promovidas por Getúlio Vargas, que prometiam rompimento da oligarquia agrária. Estavam implementadas de indústrias de base, especificamente cimento e aço. Essas indústrias criaram um eixo industrial no Rio de Janeiro e em São Paulo e promoveram um enorme avanço para o setor industrial brasileiro. Em 1950, um outro período de desenvolvimentista, o Juscelino Kubitschek, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, iniciou o processo de 50 anos em 5, e dentro disso existe a ideia de industrializar o Brasil rapidamente. Como que ele fez isso? Então, atraindo empresas estrangeiras do setor automobilístico, ele também investiu em hidrelétrica para gerar energia para sustentar os esforços de industrialização. E com isso, a concentração industrial na região de São Paulo, no Sudeste, onde vão instalar as grandes indústrias brasileiras. Então ali tem um esforço de concentração industrial, pois tem matéria-prima, energia e tem mão de obra qualificada. Desde a década de 1970, observa-se um processo de descontração espacial na indústria brasileira, ainda que a região Sudeste fique na frente, tanto em unidades produtivas quanto em valor da transformação industrial. No final do século XX e no início do século XXI, as iniciativas sobre incentivo à pesquisa ainda eram bem insuficientes para colocar o país no topo dos países inovadores. Com o esforço da inovação, a indústria brasileira tem como atividade de maior relevância de tecnologia por meio de aquisição de equipamentos e máquinas. Assim, a maior parte das indústrias inovadoras do Brasil dedicam-se à modificação do processo dos produtos. Com isso, o espaço industrial brasileiro caracteriza por estar amplamente concentrado, mais especificamente em São Paulo e no Rio de Janeiro, e juntos abrigam a maior parte das indústrias no Brasil. Portanto, dizendo que está em percurso o processo de desconstrução industrial no nosso país, com uma boa quantidade de indústrias migrando para outras áreas em busca de impostos mais baixos e empresas multi-estrangeiras acabam optando por regiões mais afastadas dos principais centros urbanos, pelos mesmos motivos. Porém, isso não significa que as grandes cidades estejam perdendo seu dinamismo, e sim se transformando em centro de grandes negócios. Com isso, chegamos ao fim do vídeo. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o tema. Muito obrigada por assistir até aqui. Tchau!